Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos também na Revista Espírita no mês de outubro, mais de 1860. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois as meninas irão dar continuidade ao nosso estudo da obra Revista Espírita. Gratidão é o que os Espíritos nos ensinam. Gratidão e oração sempre. Então, querido Jesus, queremos te agradecer a oportunidade do encontro e do estudo. Esse lugar que nos recebe por 2, 3 horas, onde possamos, um porto seguro, realmente um porto de luz, onde podemos mirar no que é mais importante, a vida depois desta vida. Isso aqui é só um interlúdio e a gente ainda se apega como se aqui fosse o fim de tudo. No livro dos médiuns, lendo, ele disse que os mais necessitados, às vezes, são os espiritistas que não estudam, que vão às reuniões, mas acreditam como se fosse ficar aqui para sempre. Então, ajuda-nos ao estudarmos essas lições, compreendermos que a vida não é aqui. A verdadeira vida é no outro mundo. E que Allan Kardec, esse espírito de grande luminosidade, veio para compilar toda essa obra, para nos tornar mais fácil e seguro o caminho. Ajuda-nos, Jesus, principalmente, a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, estamos lendo Progresso dos Espíritos, que nos interessa, afinal não vamos ficar aqui para sempre, né? E na semana passada nós vimos que é necessário avançar sempre, tanto intelectualmente como moralmente, e que os espíritos, como ele diz, os espíritos fracos, né, ou os espíritos incipientes, não fazem o mal por mal, mas isso não avança, não faz a gente avançar. É necessário, como sempre diz a tia, por que nós estamos aqui? Para nos tornarmos seres humanos melhores. Melhor do que fomos ontem, para progredirmos sempre. Estamos aí. Então, recapitulando, o terceiro parágrafo: os espíritos fracos, que não fazem o mal por prazer, mas que não avançam, são detidos por sua própria fraqueza e por uma espécie de entorpecimento que paralisa suas faculdades. Vão sem saber aonde, passa-se o tempo sem que o avaliem, pouco se interessam pelo que veem, disso não tiram proveito ou se revoltam. Então, isso a gente já comentou semana passada. E ele continua: é necessário que o espírito haja chegado a um certo grau de progresso moral para poder progredir na erraticidade. Assim, esses pobres espíritos frequentemente escolhem muito mal as suas provas, sobretudo, procuram ficar o melhor possível na vida corpórea, sem se inquietarem muito com o que serão mais tarde. Esses espíritos fracos aspiram ardentemente à reencarnação, não para se depurar, mas para viver ainda. Viver ainda nas sensações, né? E lembrando que não é qualquer espírito que pode escolher, a gente já falou isso aí. Alguns podem, mas tem uma hora que já vem compulsório. E grande parte dos espíritos também, como, agora eu vou dizer igual, eu gosto de citar as obras complementares. Como a gente viu em Libertação, há espíritos que pedem a reencarnação, mas para esquecer todo o sofrimento que eles estão vivendo na vida espiritual, e nada mais querem do que senão voltar à carne, que para eles é um bálsamo, né? Esse período, e daí vem, né? Esse período que a gente fica reencarnado, o esquecimento.
mas quando chega lá, volta todo esse sofrimento. Então tem uns, e é como ele diz aqui, é necessário que o espírito haja chegado a um certo grau de progresso moral para poder progredir na erraticidade. Não é qualquer um que na erraticidade vai buscar a se educar, o conhecimento, para quando voltar, aí, né, na hora da prova, que aqui é a prova, mostrar o que a gente adquiriu em conhecimento, tá com mais, vamos dizer assim, com maior cabedal, de maior estrutura para as provas. A grande maioria, como bem já disse a Carla, é no sistema único, né? Tanto de desencarnação como reencarnação. Só vai no bolo porque não tem esse conhecimento. Sempre entender isso. No mundo espiritual, eu aprendo. Mas para evoluir, porque ele usou o termo aqui, progredir na erraticidade, aí a pessoa acha que no mundo espiritual você vai progredir. No mundo espiritual eu vou aprender. Mas para eu mudar de série, eu preciso fazer uma prova. E essa prova eu só faço aonde? Encarnado. Quando eu não tiver mais necessidade, que eu deixar de ser um espírito errante, eu não fico mais na erraticidade, eu não preciso mais encarnar. E esse não preciso mais encarnar nem em mundo superior. Aprendi tudo que eu tinha de aprender com a matéria. Entendestes? Entendeu? Nem em mundo superior. Agora são lições que a gente não faz nem ideia. Tá? E lembrando que não é todo espírito que aprende. A gente tem o pai do André Luiz que foi pego num lance e aí ele foi capturado para reencarnar. Não estava aprendendo nada. Não tinha nem consciência. Ainda foi alguém que se empenhou por ele. Os seres que fizeram muitas migrações são mais experimentados que os outros. Cada uma de suas existências depositou neles uma soma de conhecimentos mais consideráveis. Viram e retiveram. São menos ingênuos dos que os que se encontram mais próximos do ponto de partida. E a palavra ingênuo é tudo, né? É justamente o que a gente está estudando, né? Um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Evangelho. Um espírito primitivo é sinônimo de um espírito mau? Não. Primitivo de primeiro, primitivo de ingenuidade, tá? Lembra sempre disso. Eu não preciso me tornar um espírito imperfeito para depois me tornar um espírito superior. Tá bom? Os espíritos que deixaram a Terra, nela reencarnam mais do que em alhures, em outros lugares, porque a experiência aí adquirida é mais aplicável. Quase não visitam outros mundos, e algumas edições disse quase não visam outros mundos, senão antes ou após o seu aperfeiçoamento. Em cada planeta, as condições de existência são diferentes, porquanto Deus é inesgotável na variedade de suas obras. Entretanto, os seres que os habitam obedecem às mesmas leis de expiação e tendem todos para o mesmo objetivo de completa perfeição. Geórgios, completa no sentido figurado. E ontem a tia bem falou isso, né? Que cada planeta tem o espírito que vai reencarnar nesse planeta, ele tira do material deste planeta os elementos que vão constituir o seu perispírito para poder ele encarnar nesse planeta. E ele está dizendo, claro, quando ele fala aqui, os espíritos que deixaram a Terra, nela reencarnam mais do que alhures, porque a experiência aí adquirida é a mais aplicável, é no sentido de que reencarnamos no mesmo planeta quantas vezes são necessárias para o nosso aprendizado. Quando esgotou o aprendizado neste planeta e você tem condições de ir para outro mais adiantado, igual uma escola. Aqui, vamos dizer, planeta Terra é a escola que só tem, como diz a tia, o ABC, né? Nós estamos na alfabetização. Terminada a alfabetização, quando a gente for para o ensino fundamental, não tem mais série do ensino fundamental aqui neste planeta. Então, é necessário outra escola. Aí você é transferido para outra escola, onde o seu perispírito vai ser constituído com os elementos deste planeta para você reencarnar neste planeta.
Então, outra dissertação, a caridade material e a caridade moral. Tem uma nota. Nota do tradutor. Com o mesmo título, essa mensagem foi inserida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, só que aqui diz item 10, mas na realidade é item 9. Capítulo 13, item 9. Na terceira edição definitiva de 1866. Caridade material e caridade moral. Médium, senhora de B. O espírito é a irmã Rosália. Rosália Randu, nascida em 1756, desencarnou em 1856. Rosália Randu, filha da caridade de São Vicente de Paulo, distinguiu-se pela dedicação aos menos favorecidos no bairro de Mufetar. Jean-Marie Randu era seu nome de batismo e ela nasceu numa família simples, sendo uma das 4 filhas, das quais a mãe incute a piedade e a caridade. Então, é uma religiosa. Ela inicia: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes 2 preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veries, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. A tia já comentou até hoje isso, né? Essa amemos-nos uns aos outros é a mensagem do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. E amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao outro o que queríamos que eles nos fizessem. Nada mais é 2 preceitos do Evangelho, e ela está dizendo que se isso tivesse, todos seríamos felizes. Só que a gente não faz, né? Nós estávamos aqui a comentar sobre a palavra religião, porque ela não colocou todas as religiões. Então, você vê que ela está falando, ela não está falando no plural, ela está falando no singular. Então, ela está falando de uma religião única, na condição de religar. Então, é impossível eu me ligar a Deus sem amarmos uns aos outros. Não tem outro caminho. Então, diz toda a religião, na condição de religar, ela não está falando de partidos religiosos, toda a moral se acha encerrada nesses 2 preceitos. E quais são os preceitos? Amemos os outros e fazer aos outros o que queríamos que nos fizesse. E, olha, hoje a tia falou de amor, e no capítulo 11, o item 9, falando que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E uma centelha volta a outra coisa que Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz. É essa centelha desse fogo sagrado. Relembrando que o amor é a ação, fazer pelos outros, né? E ela continua: ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Uma complementa a outra, né? A gente só leva a bagagem que a gente tem, a gente leva com a gente. E o que a gente leva com a gente? Todo o bem que fizemos, que nada mais é, como a Carla falou ainda agora, o amor em ação. O que é caridade é amor em ação. E tem uma passagem que diz assim, que a gente quando ele fala da mordomo infiel, o mordomo, ele começa a fazer um pseudo bem aos arrendatários, né? Parece assim que ele está sendo bonzinho porque ele está dando desconto para todo mundo.
E aí Jesus termina essa parábola dizendo que o mordomo ficou bem na fita, parecendo que ele estava fazendo caridade, né, fazendo bem, mas na verdade todos os bens que ele estava lhe dando desconto eram de quem? Do Senhor. Era do Senhor. Então, se a gente pega essa parábola e traz para a nossa vida, se nessa encarnação você encarnou numa condição financeira, ou mesmo que você tenha conquistado um verdadeiro império, ainda assim não é teu. É um empréstimo. Porque o império que tu conquistaste, antes da gente começar, Deus já vai na frente. A gente não tem noção, a assistência espiritual, quando a gente tem que passar por uma determinada prova. Então, às vezes, você diz, nossa, mas fulano é tão tanso. A gente diz assim, né? Como é que ele conseguiu construir todo esse patrimônio? Às vezes a pessoa é um péssimo administrador, mas de repente consegue, é impressionante. Ou algumas vezes você já nasce em uma família abastada. Então a gente para e pergunta, por que será? Mérito? Não, não é mérito. É necessidade de viver essa experiência. Você tem necessidade de angariar amigos. Você tem poucos amigos. Então o papai te empresta para que com o tesouro que é dele, tu possas angariar amigos. Olha aqui que ele diz aqui, ó. Pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sair do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos. Então é o mordomo infiel, porque eu sou um administrador, eu não sou um proprietário. Do jeito que eu recebi, eu vou ter que devolver, a gente não leva nada. Agora imagina se eu faço como mordomo. Se eu pego bens que não são meu, mas que faço com esse bem ao outro, e acabo angariando amigo, então eu fico bem na fita. Mas na verdade, não é meu também. E quem vai receber os aplausos, quem vai receber o tapinha na costa, sou eu. Sou eu que vou receber as orações de gratidão. Sou eu que vou fazer mais um amigo. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, é Deus dizendo assim, olha, você precisa angariar amigos. Você precisa exercitar o amor. Teu amor está fraquinho. Esse tesouro quase não existe dentro de ti. Então, eu vou te dar todo um recurso para você desenvolver o tesouro, que foi o nosso assunto do Lázaro Redivivo, que esse é um tesouro intransferível, é a tua capacidade de amar. Para isso, você tem que desenvolver. E eu repito, a gente só ama cuidando. Ninguém ama com palavras. Ninguém ama com declaração de amor. Amar é o movimento de cuidar. Amar é o movimento de cuidar. Então, quando eu faço esse movimento, e cuidar exige de mim um sacrifício. Exige algo de mim. Se eu apenas mando o dinheiro, isso é só parte do trabalho, mas não é o trabalho total ainda. Eu preciso dar de mim, nesse movimento. Porque dar o dinheiro, a nossa condição, é dar do que está sobrando. A gente não dá do que vai faltar. Então, esse é o primeiro movimento. Eu vou dar daquilo que está sobrando. Por isso que só isso não vai servir. Eu tenho que dar de mim, que aí é o que ela vai entrar, que é a caridade moral. Então, o que me torna melhor, o que me faz aperfeiçoar, é a minha capacidade de sacrifício. Então, quanto mais eu me sacrifico, mais eu desenvolvo o tesouro que está dentro de mim. A centelha divina, a centelha. Eu preciso desenvolver essa centelha. O que mostra a capacidade de iluminação de um espírito superior. A sua capacidade de amar. Então, quem é milionário? Quem é aquele que tem um grande tesouro? O que tem a capacidade de amar. Indistintamente. Qual é o maior dentre reino eles? dos céus? Exatamente. Serve de todos.
é aquele que, né, porque a Amita está trazendo um momento que foi delicado, né? Porque os discípulos estavam discutindo entre eles qual entre eles era o maior dentre os discípulos depois de Jesus, né? E depois de nós, quem que é o maior aqui? Ele estava discutindo. E Jesus ali calado, olhando aquela conversa fiada. E aí Jesus tira a roupa, coloca um tecido no ventre, ou seja, todo mundo entendeu que ele estava se vestindo de escravo. Pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Quem lavava os pés, imagina num lugar cheio de poeira, de pedras, né? Ali na Palestina. Então quem fazia isso eram os escravos. Mas o escravo mais relé, vamos dizer assim. E Jesus foi fazer isso. E aí ele trouxe a lição. Aquele dentre vós que quer ser o maior, falando para os discípulos, né? Que seja o servo de tudo. Por quê? Porque se eu consigo, para Jesus fazer aquele movimento de se abaixar, lavar os pés, ele já tinha algo muito grande dentro dele chamado o quê? Humildade. Então, por exemplo, eu me julgo, eu me valorizo pelo título que eu tenho e pela condição financeira que eu tenho, pela forma que eu me visto. Assim ainda somos nós. Então, para eu me firmar, eu tenho que estar num carro do ano, eu tenho que ter uma casa espetacular, eu tenho que estar vestida com roupas caras. Porque, como eu sou uma pessoa materialista, porque da forma que eu me vejo, eu também olho para o outro. Então, como eu sou uma pessoa materialista, eu acho que ser importante, ser grande, ser valorizada é ter coisas materiais. Um espírito da hierarquia do nosso Senhor Jesus Cristo, esse já entendeu que ser grande, ser maior, é aquele que tem a capacidade de ser humilde o suficiente para amar. Humilde o suficiente para amar. Porque até para amar a gente tem que ter humildade. Porque uma coisa é tu amar quem bate no teu ombro e concorda com tudo que tu falas. A outra coisa é tu amar tendo a humildade de querer bem ao outro, mesmo sabendo que o outro não anue contigo. Isso é trabalho para gente grande, entendeu? E a humildade é a primeira bem-aventurança. Continua ela. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, dai e amai ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis, vós também, agora que Deus permitiu, começasseis a vos instruir na ciência espírita, que repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo espírita? E aqui ela fala da reencarnação. Né? Que aí a gente, como ela diz, a gente já começou a se instruir na ciência espírita e a gente não vai ter mais desculpa, dizer, eu não sabia, né? Foi sem querer. Não tem mais isso para nós. Ele disse assim, de a gente saber fazer esse movimento de quem chega até nós pedindo. E aí, como a tia falou, né, a caridade moral, material, é a mais fácil. O dar do que me sobra, e no século XXI muitas coisas nos sobram, né? Mas dar do que nos faz falta é o difícil. Desejo compreendai bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Já podemos ir para casa. E esse suportar não é aguentar, não é, eu suporto, não. Esse suportar no sentido de conviver pacificamente, no tolerar. E tolerar, o que quer dizer a palavra tolerar? Até o dicionário diz isso. Aceitar com resignação, sem reclamar.
Aceitar que o outro pense diferente de você. Não é nem anuir com o outro. É o tolerar e dizer assim, tá bom, vai, pensa essa tua besteira aí que eu vou ficar aqui na minha. É permitir que o outro tenha a autonomia de ser ele quem ele é. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente quer que o outro, seja o nosso marido, o nosso filho, quem seja, trilhe os caminhos que eu trilhei. A gente pensa que isso acontecia só antigamente, né? De pai escolher, mãe escolher o curso que o filho vai estudar. Mas isso ainda acontece hoje em dia. Não, porque esse curso que tu está escolhendo não vai dar dinheiro, tu vai ser pobre. Tu tem que escolher esse curso que esse vai te dar dinheiro. E o menino ou a menina tem toda querendo uma outra coisa, mas a gente acha que ainda o dinheiro é o mais importante. Sempre que a gente fala na palavra caridade, parece assim que ela está um pouco desgastada. E realmente está desgastada a nossa interpretação equivocada. Né? Então, falou em caridade, a primeira coisa que a gente lembra é da caridade material. Então, a gente vem, quer fazer sopa, a distribuir sopa, e eu me lembro de Jesus, pobres sempre tereis, a mim não. Então, e às vezes a gente, mesmo dentro do movimento espírita, a gente faz um movimento tão grande em torno da palavra caridade, mas sem entender a sua verdadeira concepção. Então, você envolve o trabalhador, você tem que trabalhar, e aí a pessoa se envolve nos trabalhos da instituição. Ok, quando a dor moral bater na porta desse irmão ou dessa irmã, ela não tem maturidade emocional para lidar com isso. Então, quando a gente fala em caridade moral, a gente está falando em maturidade emocional. Então, a gente vai, com a caridade material, por exemplo, vir ao centro espírita fazer sopa ou qualquer atividade, pode ser apenas um movimento de vaidade. Estão vendo que eu sou caridoso. Mas isso, às vezes, a pessoa nem se apercebe disso. E quando é um movimento de vaidade, a gente diz que a tua mão esquerda ou a direita não veja o que a outra está dando. Então, eu venho à instituição espírita por pura vaidade de estar aparentemente fazendo a caridade. E ser visto, e ser apontado. E eu não me apercebo. Se eu fiz esse movimento sem verdadeira... Quando é que você reconhece um trabalhador vaidoso? Ele é aquele trabalhador dentro da casa que é chato, que briga com todo mundo, que acha que é o dono das coisas, que tem que ser do jeito dele. Então, a gente percebe que a pessoa está num trabalho, mas que o movimento moral não está. Logo, ela está fazendo alguma coisa por pura personalidade. Tu jura que a pessoa está dentro da empresa dela. Não é um trabalho religioso. O que seria um trabalho religioso? Seria um trabalho íntimo. Esse é o trabalho. E aí a gente vem agora para o outro movimento, que é o de ordem moral. Porque é esse de ordem moral que normalmente é o que mais me transforma, é o que mais me torna um humano melhor. Por que ela colocou a palavra aqui? Ele diz assim, a caridade moral consiste em se suportarem. Mas ela já começou com essa na sola. O que tem de mais difícil na vida terrena? A convivência. Qual é o nosso maior problema? A convivência. Né? A coisa mais difícil é conviver. Por quê? Porque é chato conviver com doido. E todos nós aqui na Terra somos doidos. E a gente sempre acha que só o outro é doido. A gente não consegue ver as nossas doideiras. Às vezes a gente carrega vícios pequenininhos que irritam o outro. E a gente nem se apercebe. Tá ali com o cabelo para um lado, cabelo para o outro. Tem uma amiga que faz assim, né? E ela passa assim à tarde.
E as pessoas ficam assim, ai, me dá um negócio de olhar para aquela criatura, menina, aquilo me irrita tanto, aquela pessoa com aquele cabelão para um lado, para o outro, choque. Irrita! E a pessoa nem se percebe, tá lá. A noite todinha. Ah, não é uma loucura? Não incomoda o outro? Incomoda. Mas são essas coisas pequenas que nos distraem. Então, por isso, assim, faça para o outro o que eu gostaria que fizesse se tu estivesse no lugar dele. Então, nós não conseguimos nem essas coisas pequenas. Como é que a gente vai conseguir as grandes? A gente não consegue respeitar o limite do outro. Você vai lá na sua casa, você adora ouvir, eu não sou cachorro, não. Você tem todo o direito de ouvir, mas você não pode obrigar que o outro escute o que você quer. Então, são essas atitudes mínimas de relação. Isso ainda não é nem caridade moral, isso é bom senso. Então, eu tenho que começar primeiro pelo bom senso, para eu chegar no nível de caridade moral. Aprender a respeitar o outro. Então, como é viver com doido? O que o bom senso diz? Sujou, lavou. O bom senso diz isso. Você convive com pessoas que não têm bom senso. E aí? E aí? O que se faz? De Jesus que o maior é o servo de todos. Disse a Carla, palavras de Alcine, disputa o serviço. E aí? Então, quando a gente fala em caridade, a gente pensa assim, eu quero fazer um orfanato. Então, parece assim algo tão banal, né? Falar de caridade. Caridade. Não, vamos parar. Vamos aprofundar esse tema. Vamos entender o que é caridade. Mas vamos entender nas coisas pequenas. Vamos sair dessa, vou fazer caridade, abrir um centro espírita, abrir um orfanato, abrir uma casa para atender. E dentro da tua casa, tu está tocando terror. Então, por isso que a Madre Teresa de Calcutá, ela disse assim uma frase, quer salvar o mundo? Volta para a tua casa e cuida bem dos teus familiares. Jesus para Joana de Ângela. A Joana de Cusa. Né? Volta para o teu lar. Por quê? Porque lá é a minha oficina. Então, eu tenho que começar a viver o Evangelho com essas coisas pequenininhas, em que eu começo a ter bom senso e lógica. Entendestes? Aí sim eu vou estar pronta para viver lições de gente grande. O primeiro é bom senso na relação. E assim finalizamos esse estudo de hoje. Voltando na próxima semana, ainda com a dissertação da irmã Rosália. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos e pedimos ao nosso Senhor Jesus que nos ajude a sermos caridosos, começando por ajudar, por melhorar o ambiente em que nós estamos, não esperando dos outros. E agradecendo também aos amigos espirituais pela inspiração nesse estudo. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.